Espero que todos vocês estejam bem. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Senhor Deus, meu Pai querido, nós queremos neste momento te louvar, te agradecer por tudo que tu és e por até aqui, ó Senhor, ter estado conosco. Ó Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigada pela vida de cada criança que nos assiste, suas famílias, continue com cada uma. Que hoje, ó Deus, nesta aula nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nos ajude em todas as coisas, limpa as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos compreender. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E nós vamos aí para mais uma aula do nosso trimestre, conhecendo o livro do começo. O tempo está voando e nós já estamos na aula de número 10, quase no finalzinho já aí do nosso trimestre. E tem como título a lição 10, uma promessa para Abrão. E crianças, para vocês aí que não têm a revista de primários da CPAD, né, e não fazem parte da classe Amiguinhos de Jesus, da AD Pirituba 62, você pode acompanhar diretamente na sua Bíblia, para que você possa compreender melhor, ler depois com calma, né, para saber exatamente aquilo que a tia está querendo passar para vocês. E a nossa leitura bíblica está lá em Gênesis, o capítulo 13 e o capítulo 14. Apesar de ser 2 capítulos, não é uma leitura tão longa, mas não deixe de acompanhar, não deixe de ler aí na sua Bíblia. E eu recomendo também aos alunos que, se puderem, não fiquem só nas minhas palavras, né? Leiam na sua Bíblia, é muito importante. São só 2 capítulos, vocês vão tirar de letra, tá bom? E agora nós vamos para o nosso Memória em Ação, para o nosso versículo do dia, que está aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus, que é 100% verdadeira, porque foi o nosso Deus que nos deu. Então, nós sabemos já que a Bíblia está dividida em 2 partes, Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, Novo Testamento, depois que Jesus nasceu. E hoje o nosso versículo está no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Se você tiver alguma dificuldade para localizar, você pode ir lá no início da sua Bíblia, no índice, e você lá conseguirá localizar Hebreus. Depois disso, você vai procurar o capítulo 10, que é o número maior, tá bom? E o versículo 36, que é o número menorzinho. A tia Michele vai ler aqui na Bíblia dela. E diz assim: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Hebreus 10, 36. E aí você me pergunta: tia, vocês precisam ter paciência. Mas o que é paciência mesmo? Né? É um termo, é uma virtude, uma característica que a gente escuta muito. Ah, que eu tô sem paciência, eu não aguento mais, não é mesmo? Ah, que, nossa, como, meu Deus, tá faltando paciência, senão, Senhor, dai-me paciência. A gente escuta muito, principalmente as mamães falando aí essas frases que se diz respeito à paciência, a essa virtude. Mas aí eu fui lá no dicionário para que fique aí um pouco mais claro para vocês, vai aparecer aí também na tela. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo, uma pessoa, suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Então, paciência, crianças, é uma característica, né, uma virtude nossa, do ser humano, né, de não perder aí a calma, a concentração, quando nós nos deparamos em situações
desagradáveis, em dificuldades, com pessoas, né, que nos incomodam, que nos deixam aí querendo nos deixar sem paciência, mas a gente respira, não faz as coisas com impulso, já responde, nada disso. A gente respira, ai, Senhor, não é mesmo? Para que a gente não perda aí a calma e a concentração e tente resolver aquela situação da melhor forma possível. Digamos que hoje é uma virtude que tem faltado na nossa sociedade, nos nossos dias, porque nós somos uma sociedade hoje que nós estamos assim, ó, sendo, como que eu posso dizer, influenciada pelo imediato, né? Agora, já. Então, cada dia que passa as pessoas têm tido menos paciência, né? Por quererem as coisas rápidas no seu tempo. Mas aqui fala exatamente disso, que nós precisamos ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. A vontade de Deus, eu já disse para vocês inúmeras vezes, né? Nós aí temos aí em Romanos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. A nossa própria vontade não é a melhor, mas a de Deus é sempre a melhor. E aqui está dizendo que a gente precisa ter paciência para fazer a vontade de Deus e receber aquilo que Ele nos promete. E sabe, crianças, quem sabe aí você tenha uma promessa de Deus. Você já tem aí recebido uma promessa de Deus, né? E quem sabe uma coisa física, olha, eu vou te dar tal coisa, né? Deus falou com você, eu vou te dar tal coisa. Ou quem sabe algo espiritual, eu vou te dar tal dom, eu vou te usar em tal coisa, não é mesmo? Mas a gente precisa aí ter paciência para esperar, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E por vezes nós, seres humanos, queremos, dar um jeitinho e fazer isso mais rápido. Por exemplo, Deus falou que, né, eu vou cantar e algumas coisas vão acontecer, que Deus vai me usar nessa área, então a gente já quer ficar pedindo oportunidade e tal. Não, o Senhor, Ele age, né, de forma aí natural na nossa vida. E claro, a gente precisa estar como? Na posição, continuando orando, confiando, esperando, não é mesmo? Tendo paciência, e aí o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu. E a Bíblia é o nosso maior exemplo, não é mesmo? De Gênesis e Apocalipse nós temos aí diversas promessas, tanto aquelas que nós já vimos que foram feitas e já foram cumpridas, não é mesmo? Ou aquelas que ainda vão se cumprir, como por exemplo a gente viu José, Deus prometeu algo a José e Deus cumpriu. A maior promessa que Deus fez para nós aqui no livro de Gênesis, que a gente já viu, né, após a queda, o pecado, Deus nos prometeu um Salvador, que viria um Salvador. E nós vemos na própria Bíblia o cumprimento desta promessa, não é mesmo? Então, Jesus veio a este mundo, né? Deus nos deu o seu único filho perfeito. Ele veio a este mundo, morreu por mim e por você numa cruz, derramou seu sangue, ressuscitou e vivo está, né? No céu. Então a gente já vê, mas aí Jesus veio e nos deixou outra promessa de que um dia virá nos buscar, e essa promessa está perto de acontecer. Não é verdade? Assim como outras promessas específicas. Se você fizer isso, você vai receber isso, né? Se você for manso, vai receber isso. Se você for humilde, vai receber isso. Muitas promessas. A gente já podia ficar aqui horas falando com vocês sobre isso. Mas o tempo não nos permite e eu sei que vocês compreenderam bem. E hoje nós vamos falar, né? Exatamente sobre ter paciência para receber
algo, né, que Deus promete. Ter essa paciência para fazer a vontade de Deus e receber algo. Então, na aula passada, vocês tiveram aí aula com a tia Sandra e ela falou sobre a primeira mudança de Abrão. Vocês estão lembrados? Deus, né, que o Terá, o pai do Abraão, ele pegou, saiu de Ur dos Caldeus com a sua família e foi em rumo à terra prometida. Porém, ele parou lá em Harã. E lá em Harã, crianças, as pessoas de lá adoravam outros deuses, né? Era um ambiente difícil. Então Deus falou para Abraão que era para ele fazer o quê? As suas malas, junto com a sua família, junto lá com a sua esposa, né? Com a Sara. E também lá levou o seu sobrinho Ló. E para ele continuar que Deus estaria com ele. Deus falou, olha, vou estar com você em todo momento. Segue o caminho, né? Em rumo à terra prometida. E eu farei de você uma grande nação. E eu estarei com você o tempo todo. Então Abraão faz ali as suas malas. Ele é a primeira mudança de Abraão, né? Viajando aí em rumo à promessa de Deus, aquilo que Deus estava prometendo para ele. E Abraão seguiu aí, Abrão, né? Seguiu aí a sua viagem com a sua família até a terra prometida. Abrão estava ali aguardando a promessa de Deus, conforme Deus falou que ia cumprir, ele estava crendo, então ele continuou. E Abrão e Ló, seu sobrinho, eles tinham ali muitos animais, né? E chegou um momento que o pasto, né, estava pouco, estava pequeno para os animais de Abrão e Ló. E ali em pouco tempo, os pastores, né, que trabalhavam para Abrão e Ló, ou seja, aqueles que cuidavam ali dos animais, começaram ali a brigar entre si, né? Dizendo que o espaço estava pouco, que não estava dando certo. Então Abrão ali direcionado, eu acredito direcionado por Deus, né? Fala, né, ali com Ló, chama ele e fala, olha, nós somos uma família. Nós não podemos estar, viver assim, dessa forma, brigando. Então a gente precisa melhorar essa situação. Então, Abrão falou assim para o seu sobrinho Ló, para ele escolher, né, um lugar, olhar ali, falar, olha, eu quero ir para tal lugar, para tal lado. Escolhe e o que sobrar, né, o restante, eu fico com o restante. Bem assim. Abrão não foi egoísta, eu quero tal lugar. E não, ele deixou o seu sobrinho escolher, ele não foi egoísta. Ali, né, precisava Ló tomar uma decisão. E tinha que ser uma decisão com sabedoria. E aqui fica um aprendizado para nós, que antes de nós escolhermos algo, de tomar uma decisão, não é mesmo? A criança também tem que tomar decisões. A gente precisa fazer o quê? Nós precisamos orar, falar com o Senhor, ver se é a vontade de Deus, se é aquilo que realmente Deus deseja para as nossas vidas. E Deus vai, sabe, crianças, nos orientar se realmente é aquela escolha, para onde realmente nós devemos ir. Será que é o momento certo? Será que está no tempo certo de Deus de tomarmos essa atitude, de fazermos essa escolha? Deus com certeza, Ele vai nos orientar e escolher o que realmente é bom para as nossas vidas. Mas Ló, acho que não fez isso, não é mesmo? Mas aí quando Ló partiu, crianças, Deus, o Senhor, fez uma promessa especial para o Abrão. Vamos ver lá essa promessa? Eu quero ler na Bíblia com vocês. E essa promessa está lá em Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 14. Olha o que o Senhor disse para Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão, de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste.
eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Olha essa promessa. Imagina lá Abraão olhando para todos os lados. Foi isso que Deus falou. Olha aí para todos os lados. Tá vendo isso daí? Eu te darei tudo isso. E os seus descendentes. Não é do povo, do vizinho, não. É os seus descendentes, a sua parentela. Aqueles que vão vir de você, né? Eles serão tão numerosos quanto o pó da terra. Crianças, imagine contar o pó da terra. Não, quer dizer, é muita gente. Muito numerosa, né? Então, continue. Não desista, não desanime, vá em frente, porque tudo isso eu te darei. Que promessa especial. E Abraão ali confiou e continuou. Mas, criança, certo dia, 4 reis lá, né, que dominavam ali as terras próximas a Abrão e Ló, né, eles declararam ali uma guerra aos 5, aliás, 4 reis declararam guerra aos 5 reis que dominavam ali as terras de Ló e de Abrão. E sabe o que aconteceu? Os 4 reis derrotaram os 5 ali, que eram das proximidades de Ló, e ali levaram Ló como prisioneiro. Mas teve um lá dos homens de Ló que conseguiu escapar. E ele conseguiu ir até Abrão e contar para o Abrão aquilo que estava acontecendo. Então chegou Abrão e falou: olha, levaram o seu sobrinho Ló como prisioneiro. Então o Abrão, o que ele fez? Ele não podia deixar lá o sobrinho dele, não é mesmo? Era sua família. Então Abrão reuniu, né, os seus melhores guerreiros e atacou ali aqueles 4 reis durante a noite. E ali ele derrotou aqueles 4 reis, capturou seu sobrinho Ló e também os despojos. O que eram os despojos? Eram aquilo que ali o inimigo tomava, né, das pessoas, tomava os bens. Então ele capturou também, né? E os prisioneiros que eles haviam tomado, né? Inclusive Ló. Então, Abrão ali capturou de volta, venceu ali aquela batalha. E Abrão, crianças, passando mesmo por tudo isso e vendo ali, né, que não foi uma atitude muito boa que seu sobrinho Ló tomou, Abrão, ele tinha promessa de quem mesmo? Era do homem? Não, era uma promessa dada por Deus. O tempo estava passando. A promessa, nada de se cumprir. Mas Abrão desanimou, desistiu, falou: cansado, perdi a paciência. Não, ele continuou a ter paciência para fazer a vontade de Deus e receber aquilo que Deus estava prometendo. Então ele continuou adorando. Lembra que Abrão, eu já contei isso para vocês, por onde ele ia, onde ele parava e ali fazia morada, ele levantava suas tendas lá para morar, ele levantava também um altar para adorar ao Senhor. Então Abrão continuou assim, adorando e servindo a Deus. Abrão, ele confiava em Deus. Então que nesta manhã nós possamos aprender, né, que não devemos desistir. Olha o tanto de dificuldade. O sobrinho começou, né, a discutir e tal, os pastores discutindo, escolheu uma terra que não era muito boa, que era uma terra bastante idólatra, mas foi ali, o seu sobrinho foi capturado, as pessoas foram levadas, mas Abrão foi lá, não desistiu, tinha muitas dificuldades.
ele poderia olhar para si mesmo, ele não tinha filhos, não é mesmo? Que descendência? Como é assim? Vai ser da minha descendência? Como assim? Não tinha, mas ele continuava confiando em Deus. Então que nessa manhã você também possa confiar em Deus e pedir a Ele que te dê essa virtude da paciência para fazer a vontade dEle e servir a Ele como Abrão fez. E eu tenho certeza que você fazendo isso, Ele cumprirá as suas promessas na sua vida. Amém? E agora nós vamos para as nossas atividades. Lembrando, não esqueça de fazer o plano de frequência, tá bom? E as nossas primeiras atividades diz assim: 1. Encontre no caça-palavras 5 palavras relacionadas à lição de hoje. Então, facinho, hein? Número 2. Complete os versículos usando as palavras do quadro abaixo e descubra algumas promessas de Deus para você. Então, você tem um quadro aí com várias palavras e você vai encaixar as palavras nos tracinhos abaixo. E muito simples, para facilitar, você vai na Bíblia, letra A, B e C, tem aí a referência de cada uma. Você procura e preenche as palavras, tá bom? Bom para exercitar a leitura bíblica. Número 3. O que devemos fazer para recebermos as promessas de Deus? E o que não devemos fazer? Então, em cima você coloca o que deve fazer para receber as promessas de Deus. A tia até falou que tem algumas atitudes aí que a gente deve manter, não é só ficar lá esperando. Um dia vai cumprir. Não, o Senhor quer que ver algumas atitudes nossas, tá bom? E o que eu não devo fazer, tá bom? O que pode impedir, né? Quais são as atitudes nossas que impedem aí de recebermos as promessas de Deus? E eu termino aí com o balãozinho aí que tem no finalzinho da revista de vocês, do bate-papo, que diz assim: confie em Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas. Você também? Nunca promete o que você não poderá cumprir. Então, fica aí um aprendizado, tá bom? Da Bíblia para crianças da CPAD. Então, fiquem com Deus, uma ótima semana, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!